compartilhar uma palavra com vocês muito especial da parte de Deus para nós no dia de hoje. E o tema da mensagem de hoje é: ofereça a Deus o que Ele te pedir, não o que você quer. Ofereça a Deus o que Ele te pedir e não o que você quer. E para isso nós vamos ler Gênesis 22, vamos ler o verso 9 e 10 de Gênesis 22. Gênesis 22, verso 9 e 10, pedir ao Daniel para estar colocando na tela para nós aí. Diz assim as Sagradas Escrituras: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Verso 11 diz assim: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Amém, queridos? Bom, amados, há uma frase que Deus me deu já há algum tempo que diz o seguinte: alguns dizem, eu amo Deus. O amor a Deus por nós foi sacrificial. Será que nós também temos feito sacrifícios por Ele? Sabe, o que Deus quer de nós não são sacrifícios, sabe, aquilo que é penoso, doloroso para nós. A palavra sacrifício no hebraico, que foi o sacrifício que Jesus praticou na cruz do Calvário, quando nós oramos nos originais, nós vemos todas as vezes que é mencionada a palavra sacrifício em relação ao sacrifício de Jesus, tanto através dos profetas, bem como no Novo Testamento através dos apóstolos, a menção que é feita ali é uma palavra hebraica, que é a palavra korban. E korban significa presente doado de coração. Nós, aqui no Ocidente, sempre entendemos sacrifício como algo penoso, como algo doloroso, como algo, sabe, que é muito custoso para nós. Mas, quando nós compreendemos que o sacrifício que Deus espera de nós é um sacrifício korban, um presente doado de coração, que nós façamos algo para Ele de fato, de coração, então nós começamos a mudar o nosso conceito e começamos a praticar aquilo que de fato agrada a Deus. A palavra de Deus diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E o korban é de fato um sacrifício de obediência. Foi o sacrifício que Jesus praticou na cruz do Calvário. Ele não se sacrificou porque ele queria apresentar algo grande a Deus. Ele fez aquilo por obediência ao Pai. Tanto que em um momento, Jesus chegou a pedir ao Pai: se possível, for aparta de mim esse cálice. Mas ele deixou claro, ele tomou a cruz dele e seguiu quando ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de nós. Sabe quantas vezes você decide não orar, porque na verdade não é porque você não está afim de orar, é porque você decidiu não orar. Não é porque você está mal que você deixou de orar, você deixou de orar porque você decidiu deixar de orar. Porque se você entender que mesmo sem vontade, ao dobrar os seus joelhos e falar com o Pai, sabe, é isso uma outra coisa que alguns têm dificuldade de entender, porque pensam assim: se Ele é meu Pai, por que eu tenho que dobrar os joelhos para falar com Ele? Eu posso orar deitado, eu posso orar sentado, eu posso orar em qualquer lugar. E de fato você pode orar deitado, pode orar sentado, pode orar em qualquer lugar, mas você nunca deve desprezar a oração de joelhos. Nunca deve desprezar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos isso várias vezes. E bem podemos enxergar quando Satanás vira para Jesus e diz assim: se você tão somente de joelhos me adorar, ou seja, prostrado, você se curvar diante de mim e me adorar, tudo isso que está diante de você eu te darei. Sabe, o ato de se dobrar, o ato de se ajoelhar, significa rendição total. Significa que você está se rendendo totalmente. Você nunca deve se esquecer que Ele é Pai, mas Ele também é Deus. Ele é o Pai, mas Ele é o Rei. Ele é o Pai, mas Ele é o Juiz. Ele é o Pai, mas Ele é o Todo-Poderoso. Nele estão todas as prerrogativas que exigem a obediência, a reverência e o temor. Tanto que Ele nunca deixou de ser Pai, Ele sempre foi Pai.
Não, ele não passou a ser pai no Novo Testamento. Ele sempre foi pai. Mas nós vemos em toda a palavra de Deus, deixando claro que Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E existem vários outros textos que eu poderia citar que se referem a temer a Deus. Se você temer ao Senhor, existem anjos que acampam ao teu redor. Deus livra do mal aqueles que temem a Ele. Sabe, não trate Deus como você trata talvez o seu pai aqui na terra, sem respeito talvez, sem reverência, sem temor. Ele é Deus, não é só pai, Ele é Deus. Jesus sendo filho primogênito, Jesus tendo estado com Ele desde o princípio na eternidade, quando esteve aqui na terra, tratou Ele com reverência e temor todo o tempo. Quando Jesus entrou no Getsêmani, foi sentado que Jesus orou ao Pai? Não, Ele se prostrou e de joelhos Ele orava. E quanto mais agonia Ele sentia, mais intensamente Ele orava. Agora, quando olhamos para o texto que nós lemos aqui hoje, nós vemos que Deus havia dado a direção para Abraão, e Abraão foi para o lugar onde Deus o havia direcionado. E o verso 9, não precisa colocar na tela, por favor. E o verso 9 diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, ou seja, Abraão rumou, caminhou até chegar no lugar onde Deus havia indicado. Porque todo nível de livramento, todo nível de milagre, todo nível de bênção só acontece quando estamos no lugar certo, quando estamos na posição, quando estamos no centro da vontade de Deus, ainda que seja num ambiente de dor e dificuldade. Se foi naquele lugar que Deus definiu que nós viveremos o milagre, o livramento, que nós viveremos a bênção dele, ali vai ser o lugar do milagre, da bênção e do livramento. Você tem caminhado em direção ao centro da vontade de Deus para a sua vida? Ou você tem tomado decisões por conta própria e trilhado o seu caminho e não o caminho do Senhor? Quando eles chegaram ao lugar onde Deus havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele. Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Então aqui eu quero que você compreenda o seguinte: quando você chegar no lugar que Deus direcionou você para estar, quando você chegar no ponto da sua vida onde Deus decidiu que você ali vai começar todo o grande propósito dele na sua vida, quando você chegar no chamado de Deus, quando você chegar na missão de Deus, isso seja em qualquer que seja o nível, seja em qual for o momento da sua vida, eu não estou falando só do futuro, eu estou falando do agora também. E é até importante pensar numa realidade, sabe? O futuro é uma ideia, queridos. Infelizmente tem muita gente que não para se atentar nisso. O futuro é uma ideia. A grande realidade é que só existe o aqui e o agora, o presente. Essa é a realidade da nossa vida aqui na Terra. O nosso futuro real é na eternidade. O futuro aqui na nossa vida, você precisa entender, pensa comigo na sua vida como areia dentro de uma ampulheta. Tem a areia que vai passar, tem a areia que está passando e tem a areia que já passou. A areia que vai passar é o futuro. A areia que está passando é o presente. A areia que já passou é o passado. Só que se você parar para observar a ampulheta, todo tempo tem areia passando, todo tempo tem areia passando. E se o que já passou é o passado, se o que já está lá no fundo da ampulheta é o passado, o que está em movimento o tempo todo, sabe, fazendo a transição entre um lado e o outro, é o presente. É por isso que você precisa compreender, e eu não sei porque o Espírito Santo de Deus está me levando para falar sobre isso com você hoje aqui, mas eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração. É por isso que você precisa compreender que o que você vive hoje é aquilo que você construiu no seu passado. E o que você vai viver amanhã, você está construindo hoje. E se você não se atentar para essa realidade, você vai viver no amanhã o que você viveu no ontem. Você vai ficar vivendo de passado, sabe? É por isso que tem pessoas que vivem lembrando mais do que já foram um dia, do que desfrutando do que são hoje, sabe? E isso mostra que essas pessoas estão definhando. Se você, na sua vida espiritual,
tem mais recordações da sua intimidade com Deus do que vivência de intimidade com Deus, é porque você está definhando espiritualmente. Eu vou repetir para você entender. Se você tem mais recordações da sua vida de intimidade com Deus do que vivência de intimidade com Ele hoje, é porque você está definhando espiritualmente, você está morrendo espiritualmente e não está percebendo. Você não pode viver do que foi um dia, porque o que você foi um dia construiu o que você é hoje. Se você teve muita vida com Deus no passado, você está vivendo das sobras do que você foi um dia. Só que vida com Deus não é de passado. É por isso que no deserto não se podia juntar o maná que caía do céu. Deveria ser colhido todo dia, comido todo dia, porque se juntasse estragava. Então, por isso que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E todo dia você agradece a Deus e ora ao Senhor pedindo no hoje o pão daquele dia, a palavra daquele dia, o alimento espiritual, físico daquele dia. Por quê? Porque tudo é definido no hoje. O seu ontem que definiu o seu hoje foi um hoje algum dia. Vou repetir para você entender. O seu ontem que definiu o seu hoje foi um hoje algum dia. Então o que você está fazendo do hoje? Porque ele vai definir o seu amanhã. E se você tem se esfriado, tem morrido espiritualmente, chegou o tempo de você caminhar em direção à palavra de Deus, aquilo que Deus direcionou e disse que você deveria, para onde Deus disse que você deveria ir na sua vida espiritual, o que Deus disse que você deveria ser. E ao chegar nesse lugar, você não deve ficar parado esperando que algo aconteça. Você que é membro da Livres em Cristo, está no lugar que Deus plantou você. Você não deve ficar parado esperando alguma coisa acontecer na sua vida espiritual. Você que tem caminhado com Deus, está caminhando em direção ao lugar que Ele definiu para você na sua vida. Porque sabe, se alguém não sabe o seu propósito de vida, esse alguém vive uma vida vã. Se você não sabe o seu propósito de vida, você vive uma vida vã. Porque tudo que nós fazemos é por um propósito. Pensa comigo, pensa comigo, se você for fazer uma festa, eu vou dar o exemplo da minha esposa. A Paula, quando ela vai organizar uma festinha para as crianças, eu fico observando Daniel, parece que a alegria de preparar a celebração, às vezes é maior do que a própria celebração. Vocês já perceberam isso? Já percebeu isso, presbítero Ronaldo? Já percebeu, Carlos? Em algum momento da vida de vocês? A alegria de preparar algo, às vezes, é maior do que quando você está executando ou vivendo aquele algo. Às vezes a expectativa de uma festa é maior do que a realização da festa. Por que isso acontece? Porque quando você gera uma expectativa no seu coração, você tem um propósito. A expectativa é gerada por um propósito. Você tem o propósito de fazer aquela festa. Então a festa começa dentro de você, quando o propósito é plantado dentro de você. Oh, aleluia, vocês estão entendendo isso? Quando você coloca o propósito dentro de você, a festa começa. Quando você sabe qual é o seu propósito, acabou, começou a festa ali. Você já sabe o que você precisa fazer, para onde você tem que trilhar. Você sabe qual é o seu propósito de vida. Então você vai, tudo que você fizer vai ser para culminar naquele ponto. Tudo. E aí você já não perde mais tempo com outras coisas tolas, vãs. Você sabe qual é o seu propósito, o rumo da sua vida, e você caminha em direção àquilo. E às vezes é um fato que a expectativa, a preparação daquilo que você vai ser, ou que você pretende ser, é maior do que, é uma alegria maior do que quando você chega lá. Porque quando você chega lá, vêm as implicações, vêm as dificuldades, vêm as lutas. Só que é muito importante também entender que quando você chega no lugar em que Deus estabeleceu para você estar, quando você chega naquilo que Deus preparou você para ser, aí é quando você deve entender, esse não é o ponto final. Agora eu preciso construir altares para o Senhor.
E a festa não acaba, porque quando você chega no centro da vontade de Deus, você cumpriu uma parte do propósito, mas agora você planta outro propósito dentro de você. Eu preciso construir o altar. E Abraão construiu o altar para o Senhor. E depois de construir o altar, construir altar dá trabalho. Ele teve que procurar pedra, porque ele não subiu com pedras. Você não sobe, presta atenção nisso. Você não sobe, você não caminha em direção ao lugar que Deus vê, porque você aprendeu que Moriá significa lugar que Deus vê. Você não caminha em direção ao lugar que Deus vê. Você não caminha rumo ao propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, carregando as pedras do altar que você vai construir. Você caminha carregando o que é essencial, o que é necessário. Pedras existirão em todos os lugares onde você estiver. Quantas pedras lançam sobre você? Quantas pedras lançam sobre nós? Quantas pedras já lançaram sobre você? Todo lugar para onde você for vai ter gente que vai um dia tirar pedra em você. Então pedra sempre vai ter. Mas sabe, o altar que Abraão construiu não era maior que o altar que estava dentro dele para Deus. Quando você chega no lugar que Deus estabeleceu para você, quando você chega no ponto de vida ou no entendimento do que Deus chamou para ser, você não para ali, porque você entende agora, eu cumpri parte do propósito, mas ainda existe mais propósito pela frente. Eu ainda preciso construir o altar, então tem trabalho, eu tenho que juntar as pedras, eu tenho que empilhar as pedras, o altar tem que ser do jeito que Deus estabeleceu, pedras toscas, não lavradas, ou seja, a pedra não pode ser polida, não pode ser bonitinha, não pode ser trabalhada, pedras toscas, não lavradas, foi a direção que Deus deu para Moisés na construção de altares. Não poderia ser com pedras polidas, trabalhadas pelos artesãos, não, tinha que ser pedra não lavrada, pedra bruta. Não pode haver escada até o altar. Não pode haver escada até o altar. As pedras precisam ser empilhadas numa altura em que eu consiga colocar sobre ela, sobre o altar, o sacrifício. Sabe o que isso significa? Nós às vezes queremos, antes de chegar no ponto que Deus estabeleceu, já estamos imaginando passar daquele ponto e fazer algo muito maior do que Deus nos chamou para poder fazer, e para isso nós começamos a criar degraus dentro de nós, no nosso coração, para tentar nos motivar a fazer coisas cada vez mais altas. Só que a grande realidade é, Deus não quer que você crie coisas cada vez mais altas, Deus quer que você crie aquilo que Ele estabeleceu você para criar. É por isso que tem muito crente que entra em crise porque diz, eu não consigo fazer o que os outros fazem. Deus não chamou você para poder competir com ninguém. Lembra do que já foi ministrado num desses momentos de oração? Sabe, o evangelho não é uma disputa, uma corrida de 100 metros. O evangelho é uma maratona. É por isso que Paulo diz que nós devemos correr a nossa carreira. A carreira que nos está proposta por Deus. Porque cada um de nós temos a carreira que Deus propôs para nós. Na corrida de 100 metros, você não tenta vencer os outros, você tenta vencer na corrida de 100 metros, você tenta vencer os outros. Na corrida de maratona, você não tenta vencer os outros, você tenta vencer a si mesmo. Quem corre uma maratona não fica tentando vencer o outro, ele tem que vencer a si mesmo para conseguir chegar no final da corrida. Então é isso que Deus está chamando você. Faça o que Ele direcionou você para fazer, sabe? Porque quando você chegar no lugar do propósito que Deus estabeleceu para você, aí ali você vai edificar o altar, ali você fará os sacrifícios ao Senhor, ali Deus dará os livramentos, Deus abençoará, Deus dará provisão, e aí depois haverão outros propósitos de Deus para você, e você deve ir seguindo as direções do Senhor para que Ele continue te direcionando e abençoando a sua vida. Nunca se esqueça do que já foi ministrado aqui também. Quando você passar para outro nível em Deus, não se preocupe em ser o maior ou o melhor, você tem que se preocupar em não ser rebaixado. Esse é o nosso dever, é preocupar-se em não sermos rebaixados. Porque para Deus nos rebaixar, não precisa muita coisa, é só nós não fazermos aquilo que Ele definiu que nós façamos. Deus não espera. Escuta isso, você que vive olhando para as suas incapacidades.
Deus não espera que você faça mais do que você consegue fazer. Deus espera que você faça o que você consegue, porque o impossível é Ele que faz. Então, para de ficar colocando desculpa usando as suas incapacidades, porque isso só dá motivo para Deus te rebaixar. E começa a fazer aquilo que você pode com o que você tem, da forma que você consegue. E aí sim, se Deus encontrar fidelidade no seu coração, com aquilo que... Porque Jesus não contou na parábola dos talentos que o que ganhou 2 moedas, ou melhor, o que ganhou 3 moedas, ele foi inferior ao que ganhou 5, ou superior ao que ganhou 1. Não, Jesus diz que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Cada um recebeu a quantidade de acordo com a sua capacidade de administração. Só que quem recebeu menos, ao invés de se dedicar mais e produzir mais, escondeu o talento que tinha e perdeu até o que tinha. E aquele que for infiel, até o que tem, até o pouco que tem, lhe será tirado e será dado para o que multiplicou mais. Então, em nome de Jesus, não se preocupe em ser o melhor, o maior. Não se preocupe, sabe, eu não me preocupo com isso na minha vida ministerial. Em ser o melhor pastor da cidade, a maior igreja da cidade ou qualquer coisa desse tipo. Eu só quero que o meu Senhor olhe para nós e diga assim: essa igreja está sendo o que eu chamei ela para ser nessa cidade. Essa igreja está sendo o que eu chamei ela para ser nesse país. Essa igreja está sendo o que eu chamei ela para ser nesse planeta. É isso que eu quero que Deus veja em nós. Eu quero que Deus olhe e veja: esse crente está sendo o que eu chamei ele para ser. Esse obreiro está sendo o que eu chamei ele para ser, ela para ser. É isso que você precisa colocar no seu coração. Abraão foi para o lugar que Deus direcionou ele. E lá entendeu: o propósito não acabou. Preciso construir o altar. Construiu o altar. Depois de construir o altar, ainda tem sacrifício. Depois de realizar o sacrifício, aí sim, na execução do sacrifício, sempre vem a provisão de Deus. Sempre vem. Sabe, eu falei isso aqui ontem, falei isso aqui já outras vezes. Não espere o Deus proverá. Não espere o Deus proverá se você não estiver no centro da vontade dele. Porque Deus não proveu o cordeiro para Abraão enquanto ele estava subindo o monte. Deus não proveu o cordeiro quando chegaram no meio da montanha. Deus não proveu o cordeiro quando eles chegaram no topo da montanha. Deus não proveu o cordeiro quando ele terminou de construir o altar. Deus não proveu o cordeiro quando ele amarrou Isaac e colocou sobre o altar. Deus não proveu o cordeiro quando ele levantou o cutelo para sacrificar o filho. Deus proveu o cordeiro quando ele, com o coração em fazer a vontade de Deus, já ia descer o cutelo. E aí Deus disse: não faça isso. Olha o que diz, coloca para nós aí por favor, Daniel, verso 11. Aí veja o que diz a palavra do Senhor. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Verso 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Lembra do que eu falei no início? Não trate o pai como se, por ser pai, você não devesse temê-lo. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E sabe, queridos, o que a palavra de Deus mostra? No verso 13, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Glória a Deus. Você entendeu aqui? Não coloque as suas incapacidades. Faça o que Deus te mandou fazer no lugar que Deus te mandou fazer. Construa o altar. Faça tudo o que Deus disse para você fazer. Faça com dedicação aquilo que Ele mandou você fazer. Porque no final, Ele proverá o que for necessário para que você possa ter alegria maior do que a expectativa que você tinha. Na festa, quando nós vamos produzir uma festa, como eu disse, às vezes a alegria de produzi-la é maior do que a execução dela pelo trabalho todo que ela dá. Mas na obediência a Deus, sempre a alegria de executar a obediência será maior do que o propósito dentro de você.
Pode ter certeza disso. Deus proverá o que for preciso para que você faça e viva o grande plano dele na sua vida. Só faça a sua parte e o nome do Senhor será glorificado através de você. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele para que essa palavra fique gravada na nossa mente e no nosso coração. Pai Santo, nós oramos mais uma vez te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo por não nos deixar só e por não permitir que comamos palha, mas por nos alimentar com um alimento real que vem do céu. Pela Tua palavra que não tem faltado nesse altar chamado Livres em Cristo, independente de qual seja o ministro, o Senhor é o Deus que fala nessa igreja, através dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores. Obrigado, Pai, por falar através de nós, porque o Senhor é o centro de tudo aqui. Te louvamos por isso, Pai. Pedimos ao Senhor que essa palavra fique gravada na nossa mente, no nosso coração, que nunca nos desviemos dessa verdade, que nunca nos desviemos dessa verdade, a verdade de que nós devemos caminhar rumo ao propósito que o Senhor estabeleceu para nós. E ao chegar no local onde o Senhor nos direcionou, não devemos ficar parados, devemos construir o altar, devemos preparar o sacrifício e entender que sacrifício que o Senhor espera de nós é obediência, que o sacrifício que o Senhor espera de nós é um presente doado de coração, que o sacrifício que o Senhor espera de nós certamente produzirá todo o nível de provisão que nós precisamos para glorificar o Teu nome. Assim, Senhor, como Abraão, nós sabemos que depois de adorarmos ao Senhor, voltaremos para os nossos lares, trazendo de volta toda a nossa alegria, toda a nossa alegria. O nosso sorriso não será arrancado de nós, porque o Senhor sempre nos dará a provisão quando cumprirmos o Teu propósito. Obrigado por tudo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.